impossível. Você conhece os detalhes a respeito desse instituto, que é um dos campeoníssimos de cobrança no nosso exame de ordem, tanto na primeira fase quanto na segunda fase de direito penal? Um instituto que, pelo nome, pode nos remeter a algo um pouquinho diferente do que ele realmente representa e que tem algumas pegadinhas muito legais para a gente descobrir aqui nesse vídeo. Rápido, direto e objetivo, que vai te ajudar a nunca mais errar questões a respeito do famoso crime impossível. Antes da gente começar, curte aqui o nosso canal do YouTube do Estratégia OAB, ativa aquele sininho para que você seja notificado de vídeos como esse, de direito penal simples, descomplicado e bem objetivo, e siga as nossas redes sociais. Muito bem, pessoal, vamos começar a falar um pouquinho sobre o famoso crime impossível, um instituto campeoníssimo de cobrança na nossa prova da OAB. Vejam, o crime impossível, ele tem um macete. Você vai perceber que ele está previsto e de forma não muito clara no artigo 17 do Código Penal. Algumas coisas são mais claras e outras coisas estão ali meio que ocultas e escondidas. Vamos dar uma olhadinha no artigo 17 do Código Penal, que traz o crime impossível. Na verdade, em resumo, o que o artigo 17 diz é que o crime impossível é aquele impossível de se consumar. Vejam, o artigo 17, ele está nos dando que, por algumas razões, a ineficácia absoluta do meio, a impropriedade absoluta do objeto, é impossível se chegar à consumação. E aí, eu vou te contar um segredo. Veja, crime impossível, você vai descobrir na sua questão de prova sempre que o enunciado te apresentar uma situação onde a lesão daquele bem jurídico tutelado naquele crime especificamente for impossível de acontecer. Portanto, quando as pessoas olham para o Instituto do Crime Impossível, a gente normalmente pensa em aqueles exemplozinhos bem clássicos da época da faculdade. Então, assim, e a gente nunca entende isso muito bem naquele momento. Porque fala assim, crime impossível é matar o morto, o vampirão aqui. Não, não é matar um vampiro que já está morto. Ou então, não, crime impossível é matar o morto. Não, também não é você ir lá no velório e matar o cara que já morreu. Porque quem é que vai praticar isso? Quem é que vai querer matar um morto que já está morto? Não faz sentido, parece coisa de livro. Mas, na verdade, o exemplo matar um morto é excelente para o crime impossível, mas temos que entender que é muito mais do que isso. Quando se fala em crime impossível, por exemplo, matar o morto, nós estamos falando que o objeto a ser atingido, e aqui o termo objeto tem que ser visto amplo senso, a vida está se referindo ao bem jurídico, é impossível de sofrer aquele resultado pretendido. Mas o que ninguém te fala é que no crime impossível, o agente, ele tem dolo, ele pratica o ato executório e ele não chega à consumação. Da mesma forma, muito parecida com aquilo que a gente vê num outro instituto, a famosa tentativa, que está presente no artigo 14, inciso 2 e parágrafo único do nosso Código Penal. Quando se fala do crime impossível, o cara está tentando. Por quê? Porque o agente não sabe que é impossível gerar aquele resultado quando ele atua. Percebam que matar o morto só faz sentido como exemplo de crime impossível se o sujeito não souber que aquela pessoa está morta e ele foi lá acreditando que ele ia conseguir tirar a vida de alguém. Agora, tem outros exemplos. Por exemplo, praticar aborto numa mulher. Mas não nessa mulher. Praticar aborto numa mulher não grávida. Ou seja, você acha que a mulher está grávida e ministra um medicamento abortivo nela. Ela não está grávida. Isso é crime impossível. Aí você vai perguntar, mas Cristiano, eu vou responder pela tentativa de aborto? Não. É exatamente para não se punir a tentativa que existe o crime impossível. Então o próprio texto diz que não se pune a tentativa no crime impossível. Só que aqui vai poder te levar a um equívoco. Quando o texto do artigo 17 fala do crime impossível, ele não dá para você aquela característica que é a central do Instituto, que vai cair na sua prova da OAB. Então, atenção, isso vai cair na prova da OAB. Qual a consequência de uma situação de crime impossível? E aí você vai ter que marcar que o crime impossível gera atipicidade do fato. Esse é o gabarito, a consequência do crime impossível é aquele fato ficar atípico. Não ser punível a tentativa não é exatamente o termo técnico que o examinador vai querer de você. Crime impossível gera
atipicidade do fato. Então, anota aí novamente para não esquecer. Crime impossível igual atipicidade do fato. Legal? Beleza. Agora, você vai olhar assim, bom, mas não tem outros exemplos? Tem, porque eu falei aqui do objeto amplo senso, ser absolutamente impróprio de sofrer o resultado. Pode ser que o crime impossível seja oriundo da outra hipótese prevista no texto de lei. O meio será absolutamente ineficaz para gerar o resultado. Ou seja, um meio que não é capaz de produzir aquele crime que você pretende. Então, clássicos exemplos: matar alguém com arma de brinquedo. Essa aqui ninguém vai achar que mata alguém. Mas pense que seja uma arma de brinquedo, uma réplica. Alguém trocou a sua arma de verdade por uma réplica. Ou por uma arma desmuniciada. E você, naquele momento de ódio, de fúria, mete a mão na sua arma, que você acreditou que era sua, aponta contra alguém e atira. Nesse momento, você percebe que a arma não faz o tal do POU. Ela simplesmente não dispara. Por quê? Porque alguém tirou a munição e você não sabia. É um meio absolutamente ineficaz para gerar o resultado morte. Cuidado! Porque isso é uma pegadinha! Olha ele aqui de novo. Não quer dizer que arma desmuniciada sempre vai gerar crime impossível. Ela gera crime impossível de homicídio, de lesão corporal. Mas ela pode ser um meio eficaz, uma arma desmuniciada, uma arma de brinquedo, um simulacro, para gerar, por exemplo, grave ameaça. Então você vai responder por roubo, sim, se a sua arma for de brinquedo, desmuniciada, por estupro, por ameaça, por constrangimento ilegal, não importa. Se você usou aquele instrumento para gerar uma ameaça, um temor, ele é eficaz para isso, não tem que se falar em crime impossível. Então, cuidado. Nem sempre exemplo de arma de fogo que não é de verdade ou que está desmuniciada vai produzir gabarito de crime impossível. Alguns perguntam, mas então isso não seria furto, já que a arma é de brinquedo? Não, continua sendo roubo se ela foi usada para gerar uma grave ameaça em alguém, por mais que ela não possa, ela seja objeto absolutamente ineficaz, instrumento absolutamente ineficaz, meio absolutamente ineficaz para produzir morte, para produzir lesão, ok? Só lembrando que arma desmuniciada e arma de brinquedo, e aqui fica só a dica, ela não gera causa de aumento de pena no roubo, mas o crime continua sendo roubo. Então, em resumo, o crime impossível é aquele que é impossível de se consumar. Essa é a definição mais precisa, ó. Crime impossível é aquele que é impossível de se consumar e sua consequência é que o fato fica atípico. Essas questões são clássicas na sua prova da OAB. E por fim, para a gente concluir esse instituto, lembrando que às vezes você vai encontrar lá na prova da OAB que o crime impossível dá origem à chamada tentativa inidônea ou tentativa imprópria ou tentativa ineficaz. Atenção! Vamos fazer de novo? Atenção! Agora sim. Beleza. Tentativa ineficaz, tentativa inidônea, só tem o nome de tentativa, porque ela é ineficaz, ela é incapaz, ela é inidônea para gerar aquele resultado por você pretendido, já que é impossível a consumação. Agora, é exatamente aí que mora o perigo. Você não pode achar que isso é uma tentativa. O nome é tentativa inidônea, mas é exatamente para o cara não responder pelo crime tentado e a consequência dessa situação ser a atipicidade do fato. Maravilha? Muito bem! Você já pode comemorar! Você nunca mais vai errar uma questão sobre crime impossível na sua prova da OAB. Valeu!